Olá, me chamo Gustavo Borges e o título do meu trabalho de iniciação científica é Vertentes do Neoliberalismo, o Ordoliberalismo Alemão e o Neoliberalismo Americano da Escola de Chicago no tratamento dado por Michel Foucault. E esse projeto ele faz parte de um projeto maior, cujo título é Razão de Estado, Liberalismo e Neoliberalismo, para uma crítica da racionalidade política de Michel Foucault sobre a coordenação e orientação do professor Dr. Fernando Gigante Ferraz. E esse projeto é uma pesquisa de caráter inter e transdisciplinar, que abrange aspectos da economia política internacional, da economia, da filosofia e da história. E nós buscamos compreender qual é o entendimento que Foucault desenvolveu nos cursos ministrados no Collège de France no final da década de 70, mais especificamente entre os anos de 1976 e 1979, que estão registrados nos cursos Segurança, Território e População e Nascimento da Biopolítica. Ao abordar a arte de governar neoliberal, Foucault identifica uma mudança significativa na racionalidade política e econômica clássica. No neoliberalismo, o estado de bem-estar social que havia sido predominante no pós-guerra é substituído por uma forma de governo baseada na lógica de mercado, mas diferente em muitos aspectos do liberalismo clássico. Essa arte de governar tem como técnica a extensão da racionalidade econômica para outras áreas do social, que não eram propriamente econômicas. Foucault ressalta que a lógica do mercado se espalha para a educação, a saúde e até mesmo para a própria gestão do Estado. A governamentalidade neoliberal promove a ideia de que a eficácia e a produtividade, além da busca pelo lucro, são valores essenciais a serem seguidos em todo. Com a retomada de desenvolvimentos feitos pelo liberalismo clássico, reformulando-os e dando uma nova roupagem teórica. Esse marco é o colóquio Walter Lippmann, que aconteceu em 1938 em Paris. E esse neoliberalismo que surge nessa convenção, nesse colóquio, ele é uma espécie de resposta ao keynesianismo e outras formas de planificação estatal, como a Associação da Sociedade Monte Pelerin, em 1947, no pós-guerra, que o neoliberalismo vai ganhar uma internacionalização do debate propriamente dito, repercutindo na criação de institutos como o Fórum Econômico Mundial, em Davos, o Consenso de Washington, tornando-se a razão governamental por trás do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Muito bem pontuar Dardot e Laval, o neoliberalismo é um mundo de tensões. Não se trata de uma ideologia homogênea, nem de uma corrente única de pensamento. A racionalidade política neoliberal, ela vai ter várias correntes de pensamento diferentes que vão discordar em uns pontos e concordar em outros. O neoliberalismo americano da Escola de Chicago vai ser um neoliberalismo que vai se construir sobre uma base muito individualista, ao passo que o ordoliberalismo alemão vai ser um pensamento desenvolvido muito influenciado por juristas como Bohm, que vão construir um pensamento mais intervencionista, de um papel mais ativo do Estado nesse intervencionismo propriamente neoliberal. E esse intervencionismo ele parte de um entendimento que é desenvolvido especialmente nessa corrente ordoliberal, mas que não se resume a ela, de que o livre mercado ele não é um dado natural, como era no liberalismo clássico, e sim é e precisa ser construído política, jurídica e culturalmente. O objetivo do governo passa a ser a criar as condições ótimas de existência do livre mercado, e para isso impõe a lógica do mercado para todos os âmbitos da vida. E nesse aspecto, a escola de Chicago americana vai ter uma expressividade maior no desenvolvimento dessa teoria, em que vai submergir aspectos da vida que antes eram intocados pela lógica econômica, chegando ao ponto que nos é essencial, que é o da formação de subjetividades, de pensamentos e sentimentos das pessoas. Em suma, o que os neoliberais americanos fazem para aplicar as análises características de mercado a fenômenos sociais é a aplicação dessas análises a campos que desde o fim do século XVIII eram definidos como opostos à economia pelo próprio liberalismo. É inverter ou transmutar as relações que eram tidas como sociais em econômicas, vistas como relações econômicas. Os neoliberais empregam essa generalização da forma de empresa, que tem como implicação a aplicação da lógica do mercado, investimento e custo-lucro, a todos os âmbitos da vida e acreditam que com isso conseguirão desalienar o indivíduo. No neoliberalismo alemão, Hopke pensa na necessidade de criar um sistema político e moral que compensem a desagregação causada pela concorrência do mercado. Mas no neoliberalismo americano, o que ocorre é a generalização radical da racionalidade de mercado a todos os âmbitos da vida. É criar uma norma de conduta que guie não apenas os agentes econômicos em suas relações econômicas, mas também orientem as políticas públicas. Dessa lógica, o direito é reduzido a regras que regulam o funcionamento do jogo econômico, que ele mesmo ajudou a edificar, como mecanismo de produção e regulação de condutas dentro de um quadro normativo. Sustentar que não se trata apenas de uma ideologia, mas sim de uma racionalidade, daquilo que Foucault vai chamar de governamentalidade política, que é um conjunto de práticas, de discursos e de dispositivos de segurança que terão como princípio universal a concorrência e como modelo de subjetivação a empresa. Bom, um primeiro e evidente resultado alcançado nessa pesquisa foi a importante contribuição na minha formação enquanto jovem pesquisador, contribuindo não apenas no processo de iniciação ao mundo da escrita acadêmica, como também no desenvolvimento
de um olhar crítico e uma perspectiva interdisciplinar que abrange os campos da filosofia, da economia e da política, estando alinhado com o projeto pedagógico principal do IAC,